o segundo episódio da série Feminicídio, o Ciclo da Violência. Só em 2025, quase 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Quase 1.500, hein? O maior número registrado nos últimos 10 anos. A luta contra essa estatística assustadora deve começar ainda na sala de aula, mas passa pelas forças de segurança, pela Lei Maria da Penha. Hoje você vai conhecer detalhes dessa lei criada justamente para proteger as mulheres que são alvos da violência. Balança. Impossível descrever a dor da mãe que perdeu a filha assassinada pelo namorado. Coração sangra. Eu não sei se eu vou conseguir falar de tanta tristeza, dor, saudade. Além de filha, Emily era uma companheira. Eu tinha o prazer de deixar dormir na minha cama, eu dormi no chão para ela dormir na nossa cama com o bebezinho dela. Então ela me faz muita falta. Às vezes eu deixo de comprar as coisas dentro de casa, porque eu não consigo sair sozinha, todas as coisas que eu ia comprar, ela ia comigo. Era supermercado, era padaria, era loja. Criada em 2015, a Lei do Feminicídio representou um marco histórico ao reconhecer que mulheres são mortas simplesmente por serem mulheres. Em 2024, o crime passou a ser autônomo, desvinculado do homicídio. A pena, que era de 12 a 30 anos, aumentou para 20 a 40 anos de prisão, reforçando a gravidade do delito, que é hediondo e inafiançável. É uma violência de gênero, né? E hoje o feminicídio está em dois tópicos: matar uma mulher em razão de violência doméstica e matar uma mulher em razão de misoginia, de discriminação, né? Fora, inclusive, do âmbito doméstico. A realidade brasileira preocupa. Os dados mostram que a violência contra a mulher segue avançando. Segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, 1.470 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2025. O maior número dos últimos 10 anos. Minas Gerais é o segundo estado com mais registros. 139 mulheres foram assassinadas, uma média de quase 3 por semana. Atrás apenas de São Paulo e à frente do Rio de Janeiro. No dia 10 de fevereiro, Vanessa Lara de Oliveira Silva morreu aos 23 anos de idade. A estudante foi estuprada e assassinada quando voltava para casa depois do estágio. O corpo dela foi encontrado em um matagal, em Joatuba. O suspeito, Ítalo Jefferson da Silva, de 43 anos, foi preso. No dia 3, Larissa Maria de Oliveira, de 25 anos, foi assassinada pelo companheiro Felipe Gomes Cordeiro, de 24 anos, com golpes de facão. A filha do casal, de apenas 2 anos, também foi morta pelo pai. O crime foi em Mariana, na região central do estado. O homem foi preso em flagrante. Os dados continuam alarmantes e o diagnóstico está colocado. É preciso que haja uma intervenção estrutural e organizada para essa prática do crime de feminicídio. De fato, Minas Gerais é o segundo estado em números, em razão da população, né, em números absolutos. Para números relativos, Minas Gerais cai para 8º ou 12º. No mês passado, em uma ação conjunta entre os 3 poderes, foi lançado o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, para que sejam articuladas de forma sistêmica diretrizes que possam aumentar a segurança para as mulheres. Vai se arrepender de levantar a mão para ela. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Para ela. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Para ela. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Para ela. Até hoje a luta contra o assédio, o estupro,
a violência contra a mulher. E o feminicídio tem sido uma luta só dela. As campanhas são uma ferramenta para ajudar o engajamento dos homens nesta temática. A questão não afeta apenas as mulheres. Violência contra a mulher não é um assunto de mulheres, é um assunto civilizatório. Quando se ataca uma mulher, se viola direitos humanos. Então é preciso trabalhar masculinidades, como ela pode ser uma masculinidade tranquila, através do diálogo, e não uma masculinidade imperativa. A promotora pontua que a educação escolar é uma ferramenta importante no combate à violência contra a mulher. E lembra que, em 2021, foi criada uma lei federal para incluir nos currículos da educação básica o tema da prevenção. Prevendo inserção nos currículos escolares de noções de Maria da Penha de forma permanente e transversal, desde a tenra-idade, do ensino infantil ao ensino médio. A lei também prevê a criação da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada em março. O assunto deve ser tratado em diversas disciplinas, como história, geografia, literatura, educação física e matemática. A Feira de Ciências, que todas nós sejamos incentivadas às áreas das exatas, humanas, sem qualquer recorte, como eu disse, pré-concebido de que determinada profissão ou disciplina tem uma feição de homens e uma feição de mulheres. Somos todos iguais e as habilidades devem ser entregues também de forma igual. Órgãos de segurança também são de extrema importância para proteger as mulheres. Esta delegada esclarece que qualquer delegacia da Polícia Civil pode atuar no caso, mas quando há uma unidade especializada, a resposta é mais rápida e eficiente, já que há foco no acolhimento, na proteção e na prevenção, com equipes treinadas para evitar que ela volte a ser vítima, garantindo medidas protetivas, suporte multidisciplinar e funcionamento contínuo. Todo policial é capacitado para essa investigação, mas é sempre um adicional muito interessante que esse policial seja capacitado na questão da violência de gênero. Eu, como mulher, a gente tem essa representatividade para poder falar, ter a voz da mulher, essa voz que foi calada. Eu tenho esse lugar de responsabilidade para poder falar por essa mulher que teve a vida ceifada. E ela teve a vida ceifada simplesmente porque ela não teve o direito de existir como mulher. A delegada esclarece que o feminicídio é um problema estrutural da sociedade civil brasileira. O crime acontece em todas as classes sociais. Ela se baseia no patriarcado, nessa estrutura de que o homem comanda os canais de poder. Então, assim, não é incomum que esse homem que pratica a violência doméstica, ele tem essa sensação de posse, de propriedade nos filhos. Ele trata os filhos como se propriedade deles fosse, acredita na punição física, porque ele acredita que é obrigação da criança obedecê-lo, e isso ele perpassa também em todos esses setores familiares que ele acredita que são propriedade dele, passando pela mulher. Yara França ressalta que a Polícia Militar também atua na proteção à violência doméstica e lembra que a pena por descumprir medida protetiva é de 2 a 5 anos de prisão. A gente ressalta que dos nossos casos de feminicídio, a grande maioria, entre 7 e 8 mulheres que foram mortas, elas não tinham medida protetiva contra o agressor. Então, nos casos de violência doméstica, a Lei Maria da Penha funciona e funciona muito bem. Essa integração das polícias existe no nosso estado. Então, o que a gente precisa conscientizar as pessoas hoje é para que elas denunciem, para que elas de fato compareçam à delegacia e não necessariamente aquela mulher vítima de violência, mas algum vizinho, alguma pessoa que tem conhecimento que existe uma violência naquele lar, naquele local, e que essa pessoa também tome a frente. Tem várias formas hoje da gente poder fazer denúncia anônima, mas essa notícia crime precisa chegar ao conhecimento da polícia para que as providências comecem a ser tomadas. É muito difícil. É muito difícil.
posso jamais esperar que isso ia acontecer na minha vida, né? Ainda mais pela pessoa que se dizia amava minha filha. Dormia lá em casa, às vezes comia bebida e fazia, e me entregou minha filha da forma que ele me entregou. Entreguei uma flor para ele, devolveu ela toda esfaqueada dentro do caixão. Dizem que ter um filho é como ter um coração fora do corpo. Então, como é para uma mãe viver sem um órgão tão vital? No próximo episódio, você vai ver mães que foram obrigadas a inverter a ordem natural da vida e tiveram que enterrar as próprias filhas. E crianças que crescem sem a presença materna. Superação onde o caminho é dar um passo de cada vez. Era para ela me enterrar e eu que enterrei a minha filha. A gente vê pela série quantas famílias que já tiveram o rumo da vida alterado pelas mãos de homens extremamente violentos, que não estão pagando pelos crimes que cometeram. Tem muitos que estão soltos, tem vários que desafiam a justiça, desafiam as medidas protetivas. A gente vai ficar suportando isso até quando, gente? Você viu o relato dessa mãe emocionada, não consegue falar, que entregou uma joia que ele matou. Não dá para aceitar mais isso.